GCG, boa noite. Meus irmãos, minhas irmãs que nos ouvem, boa noite. Bendito seja o nome das vossas casas, por vossos ministérios. Bendito seja o nome do Senhor por você, meu irmão, por você, minha irmã. Muito feliz essa noite. Nós preparamos uma videoaula que lançaríamos hoje, mas ainda não foi possível, mas eu penso que no máximo em uma hora e meia, essa videoaula já vai estar no nosso canal lá no YouTube. Então, assim, nos acompanhem, nos assistam. Nós estamos estudando 1 Tessalonicenses e hoje nós vamos falar do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. E é interessante estudar essa carta paulina porque fala de uma igreja nova, de uma igreja jovem, fala de uma igreja saudável, fala de uma igreja que não tinha pecados, uma igreja digna de elogios do seu pai na fé, do seu pastor, do seu apóstolo, do seu pastor, uma igreja que foi um fator de influência em toda a região da Grande Macedônia, uma igreja que propagou o Evangelho e engrandeceu o nome do Senhor e fez chegar até onde Paulo estava, lá em Corinto, lá do outro lado, que eles estavam crescendo na graça diante dos homens e diante do Senhor. Eu estou feliz por essa aula, a igreja que tem edificado muito a nossa distanciamento temporal de Filipos para nós, mas esse distanciamento temporal não nos atrapalha e não impede a verdade da palavra de ministrar hoje nos nossos corações. Então nós vamos, como de sempre, fazer uma oração, abençoar a tua vida, pedir direção do Santo Espírito de Deus. Vamos cantar um louvor juntos e em seguida a gente parte para o estudo ainda. Infelizmente eu vou estar aqui do ladinho, você vai estar me ouvindo e a gente vai projetar aqui atrás para você, tá bom? Lembrando que no máximo uma hora e meia, a gente está com essa aula em forma de videoaula já prontinha lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Deus te abençoe e que este estudo te enriqueça, te faça crescer diante do Senhor, tá bom? Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, por mais este momento, te agradecer, ó Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz, te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos trata através da tua palavra, o Senhor nos trata através do estudo da tua palavra, para que nós venhamos a te conhecer cada vez mais, Senhor, para não pecarmos contra ti, meu Deus. Senhor, eu peço a tua bênção sobre cada membro desta igreja, sobre o corpo de obreiros, ó Deus, irmãos e irmãs que em muito têm somado conosco nessa obra, em muito têm feito por enriquecer, ó Deus, o trabalho nesta obra, para que nós possamos dar, Pai querido, ao rebanho e dar às pessoas que ainda não te conhecem, aquelas que estão afastadas, Deus, que andam moribundas, entristecidas, Pai, sem forças para caminhar, Senhor. Dá-lhes novamente, Deus, uma injeção de fé, de motivação, de encorajamento, ó Deus, para que possam caminhar em retidão, caminhar de maneira altarina diante dos homens, porque é servo do Senhor. Eu quero te louvar, pedir mais uma vez a direção do teu Santo Espírito. Tudo é para o Senhor, a aula é para ti, Deus, tudo é teu, Senhor. Somente nos ajude, Pai, a conduzir essa lição, para que possamos passar a mensagem, ó Deus, do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, de não negligenciarmos a nossa fé, de nos abstermos, ó Deus, de toda forma de prostituição, de pecado, Pai, em nome de Jesus, e de sermos e continuar sendo um povo separado para o Senhor, com um propósito fixado no Senhor, para que o teu nome seja conhecido, que o teu reino seja notório entre os homens e que nós possamos, ó Deus, fazer o religário das pessoas que não te conhecem contigo, Senhor. Nos abençoa e nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor? Vamos com ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Amém? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder.
ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos agora fazer o que de praxe a gente tem feito, né? Vou passar aqui para o lado e você vai nos ouvindo, vai acompanhando. Se tiver alguma pergunta, algo que você queira perguntar, põe aí na live que a gente vai responder. O que eu tenho visto, talvez por muitas pessoas não estarem acompanhando ao vivo, é que não tem surgido perguntas, não tem surgido dúvidas. Glória a Deus por isso. Mas é sempre difícil também para a gente quando não se há nenhum tipo de dúvida. Eu penso que você não precisa se envergonhar em colocar a tua dúvida, em colocar a sua pergunta. Não fique constrangido. O momento de aprendizado é assim mesmo. Talvez que a sua dúvida retida seja a dúvida de muitas outras pessoas que não têm forças e coragem para colocar ou para perguntar algo, tá bom? Que Deus possa nos abençoar, que o Espírito Santo possa nos conduzir nessa lição, nessa matéria, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Nós vamos agora passar aqui para o ladinho. Ok, glória a Deus. Vamos então iniciar o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Uma coisa bem peculiar dessa igreja e que nos ensina muito é que a igreja de Tessalônica, embora jovem, como a gente falou,
mas era uma igreja que vivia sob a perspectiva da volta de Cristo Jesus. Isso é algo maravilhoso, porque é essencialmente assim que a gente precisa viver. Nós não somos deste mundo. Na oração que o Senhor Jesus faz a Deus Pai, lá em João 17, intitulada como oração sacerdotal, ele não só ora por aqueles que ainda viriam a este mundo, viriam a nascer, mas como também ele diz que não pedia a Deus naquela oração que nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. E ele também disse que o reino dele não era neste lugar. E que ele também iria para a sua casa, e iria nos preparar lugar para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também. Então, para que a gente volte a viver verdadeiramente sobre a perspectiva da volta de Cristo. A gente precisa voltar a viver sobre essa perspectiva, sobre a perspectiva da volta do Senhor Jesus. Deixa eu só ajeitar aqui, só um instante. Então, esse capítulo 4 de Tessalonicenses, como em toda a carta, ele não é regado de correções teológicas, eclesiásticas, mas de uma breve exortação para que os tessalonicenses permanecessem naquilo que eles vinham até então tendo sido exemplo para todos da redondeza ali em Tessalônica e obviamente para nós também, né? Lembrando que eles estavam vivendo um período de perseguição, né? Não esmoleciam quanto à sua fé, ok? Então vamos dar uma lida no capítulo, porque isso ajuda a gente a se situar na lição, tá? E dentro de tudo a quanto a gente vai estar tratando aqui. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis, porque está quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade do Senhor Jesus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação, não com o desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que, nesta maneira, ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dissarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros, e, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos e os da Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordeno. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e em nada venhais a precisar. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto,
nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto, mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados deles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. Aleluia. A primeira coisa que eu chamo a atenção, meus queridos, antes da gente abrir a introdução, é isso. Será que essa palavra de que o Senhor Jesus vem, que aqueles que morreram primeiro ressuscitarão, que nós, os vivos, teremos o nosso corpo transformado, ou seja, glorificado, ou seja, aquilo que é mortal e imortal, aquilo que é corruptível e incorruptível, aquilo que era morte em vida, para nos encontrar e assim estarmos para sempre com o Senhor. Essas palavras te consolam, essas palavras te trazem vida, essas palavras te trazem ânimo, te trazem força. Nós somos crentes em Cristo Jesus. E essas palavras têm que ser um up na nossa fé. Essas palavras têm que nos motivar, essas palavras têm que nos tirar da nossa zona de conforto. Tem que mexer conosco. Tem que ir lá no âmago da nossa alma, nos confrontar, para que sejamos nós, pessoas verdadeiramente dignas do Senhor e do grande dia do Senhor. Muito bem. Vamos à introdução. Vamos à introdução, então. Parece estranho que Paulo tivesse que estender-se para inculcar pureza sexual numa congregação cristã. Veja que Paulo está escrevendo para crentes, não corrigindo-os, entendo bem, mas exortando-os, encorajando-os a abster-se da impureza, da prostituição sexual. A gente precisa entender, em primeiro lugar, que Paulo põe um certo peso nessas palavras, porque ele fala em nome do Senhor Jesus. Ele diz que está escrevendo em nome do próprio Senhor Jesus. E em 1 Tessalonicenses 2,15, é um texto bonito, porque ele fala de quem matou o Senhor Jesus, das perseguições, e ministerialmente ele se iguala ao Senhor. Abre lá em 1 Tessalonicenses 2, versículo 15, e você vai ver que ele diz o seguinte. É claro que ele está falando aqui daqueles que perseguiram o Senhor Jesus, né? Daqueles que sofreram por amor ao nome do Senhor Jesus, né? Os quais não somente mataram o Senhor e os profetas, como também nos perseguiram. Então, quando ele diz nos perseguiram, ele está igualando-se ministerialmente ao Senhor Jesus, não em pessoa, não em poder, não em glória, absolutamente, mas ministerialmente falando. E a palavra do Senhor diz em João que todos aqueles que querem viver piedosamente, ou seja, amorosamente, vigorosamente, vibrantemente, com fé, fiel ao Senhor Jesus, sofrerão perseguições. E elas vêm dos mais diversos campos, dos mais variados segmentos. Pode vir da família, pode vir da esposa, pode vir de um filho, de uma retaliação, dos mais diversos segmentos. Pode vir por ciúmes, pode vir por inveja, vem de dentro da igreja, vem de fora da igreja. E não é em Coríntios, quando ele fala dos naufrágios, fala entre falsos irmãos, é uma coisa terrível, mas é a realidade. É a realidade para a igreja. E eu quero destacar, embora haja uma grande distância temporal dessa igreja para nós hoje, para a igreja de hoje, mas a aplicação, a eclesiologia, ela é para hoje, ela é para agora. Há muitas dúvidas ainda que nós vamos tirar aqui em 1 Tessalonicenses, principalmente agora que a gente vai falar um pouquinho no capítulo 4 sobre a vinda de Cristo, quando Paulo fala um pouquinho mais sobre isso,
e a gente vai entender bem como que isso funciona. Bom, então vamos entender o seguinte. É um povo que estava sofrendo perseguição. Uma igreja jovem. Uma igreja que nasceu grande, porque a gente entende que quando Paulo fala lá em Atos 17 das conversões, versículo 4, foram muitos judeus, muitos gregos piedosos e muitas mulheres notórias na sociedade. Então isso é uma coisa bacana. É uma igreja que já nasceu, de certa forma, grande, de certa forma, forte. Uma igreja que sabia muito dividir, uma igreja atenciosa, uma igreja amorosa. A gente vê isso daí quando Paulo fala que ele não precisa de escrever nada a respeito do amor fraternal, mas uma igreja que tinha algumas dúvidas ainda sobre arrebatamento e segunda vinda. E muitos de nós hoje ainda trazemos dúvidas a respeito de arrebatamento, a respeito de segunda vinda. Bom, e eu falo um pouquinho mais aí sobre isso. Eu vou ater-me apenas aqui ao que está na lição, mas a videoaula já vai um pouquinho mais aí, vai uma canjinha já sobre arrebatamento e sobre segunda vinda. E a gente vai preparar isso de uma maneira bem detalhada para que você entenda, para que isso fique bem claro. Arrebatamento e segunda vinda, ou a segunda parousia de Cristo, são coisas distintas. Não são coisas semelhantes, são distintas. Bem distintas. Ok? Vamos no capítulo 5, no versículo 27, penúltimo versículo aí do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Paulo vai dizer, conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida por todos os irmãos. Então, ele põe a autoridade que ele tem no Senhor Jesus Cristo. Né? Realmente, Paulo recebeu o evangelho do Cristo ressurreto, do Senhor ressurreto. Paulo foi testemunha das primeiras coisas, né? Então ele tem todas as credenciais de um apostolado, tem todas as credenciais de um filho. Ele aprendeu com um bom pastor. E em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, nos versículos 6 e 12, queria que você fosse lá comigo, 2 Tessalonicenses 3, versículos 6 e 12, ele vai dizer no 6, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Olha aí, olha aí. Ele vai dizendo que devemos nos apartar de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição. Ou seja, não segundo o Evangelho, não segundo o padrão da graça do Senhor Jesus Cristo. Algo que você imagina muito bonito, que você está lendo, não sei se Se a imagem não estiver muito nítida, eu vou estar lendo tudo para você, tá bom? Pode ficar tranquilo aí. Mas se quiser notificar a gente também, pode notificar, tá bom? Bom, 12. 2 Tessalonicenses 3, 12. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam do seu próprio pão. Comam do seu próprio pão. Então, que coisa bacana é essa exortação que Paulo vai dando aos irmãos. Né? Ele começa lá no 6, vai falando, vós mesmos estáis cientes do modo que ele ensinou. Então, ele sabe muito bem. Ele sabe muito bem. Ele trabalhou, ele diz lá no 2 que trabalhou dioturnamente para que ele não fosse peso para a igreja. Né? Então, de fato, ele estava informado de que entre os tessalonicenses haviam pessoas que andavam desordenadamente, mas isso já no 2, aí na segunda carta, na segunda epístola. Nesse primeiro momento,
não há razão de correção aos Tessalonicenses. E isso a gente vai fazer depois um paralelo entre as duas epístolas, e você vai ver bem claro como que entra o pecado, como que entra a falha, como que entra a sorte da ganância no meio do povo. E quando a gente fala de sorte da ganância, a gente não está falando de questões monetárias, a gente está falando de disputas por poder. Há ministérios que estão caindo porque as pessoas estão disputando poder. Isso é triste, né, meus irmãos? Então nós temos que nos lembrar de duas coisas. Primeira, é que fazia pouco tempo que os tessalonicenses tinham abraçado a fé cristã. Então eles provinham de uma sociedade em que a castidade era uma virtude desconhecida e que exercia o seu influxo pernicioso contra eles. Ou seja, além da sociedade que eles viam, que era uma sociedade cosmopolitana, porque haviam judeus, haviam gregos, haviam persas, haviam romanos, muitas pessoas de muitos lugares estavam em Tessalônica, por ser uma cidade portuária, por ser uma cidade onde abria acesso para toda a região da Grande Macedônia. Então era uma cidade de muitas etnias, de muitos povos, portanto uma cidade cosmopolitana. E esse povo exercia um influxo, ou seja, um contrafluxo, uma contrapalavra, um contraensino a tudo aquilo quanto Paulo havia ensinado, havia pregado nos evangelhos para os tessalonicenses, lembrando que, essencialmente, evangelho lapida o nosso caráter, cura feridas da alma e lapida o nosso caráter. Então, o estilo de vida proposto pelo evangelho, pregado pelo apóstolo Paulo, era totalmente contrário ao estilo de vida que esse povo vivia em Tessalônica. Totalmente contrário. Então era natural eles encontrarem resistências e influxos, ou seja, palavras contrárias, palavras de desistências, tentativas de desvirtuar-lhes a fé. Não, é por isso que Paulo inicia essa carta para eles que ele estava preocupado, para que eles permanecessem na fé, para que não se tornasse inútil o seu labor junto aos Tessalonicenses, né? Então, é uma preocupação constante, é uma preocupação pastoral, é uma preocupação ministerial, e a gente precisa mesmo estar preocupado com o ensino do povo, com as coisas santas, santas e santas do Senhor. Falar de atualidades é muito legal, é muito bacana, a gente vai estar proporcionando aí uma série de pequenos vídeos sobre atualidades, cosmovisão, mas quando a gente fala de reino, quando a gente fala de princípios básicos no Evangelho para a igreja, parece que não é mais tão atrativo para os nossos dias, né? Mas isso aqui é tão importante para nós hoje, quanto foi para aquele povo nesse tempo. Afinal de contas, uma das preocupações de Paulo, logo na abertura, era com a imoralidade sexual. Se a gente for fazer uma aplicação pessoal, nos dias de hoje, a imoralidade não está muito distante daquilo que vivia esse povo. E há situações, meus irmãos, que penso, essas raves eletrônicas, isso deve ser uma orgia fora do normal, fora do comum. E muito provável até que os habitantes de Sodoma e Gomorra se envergonhariam de ver o que a gente faz nos dias de hoje. Mas a gente ainda tem alguns aparelhinhos que, cientificamente, segundo a palavra do Senhor, que disse que a ciência se multiplicaria, não somente em medicamentos, não somente em conhecimentos, mas em criação de equipamentos esses que não são úteis, né? A gente está desfrutando agora de um equipamento que é útil. Então, assim, falo do aparelho celular. Abstenha-se da prostituição, abstenha-se das coisas que vão trazer trevas para os seus olhos.
Não ponham os seus olhos naquilo que não é puro. Não ponham os seus olhos naquilo que Deus condena. Não ponham os seus olhos no pecado. Meu querido, em nome de Jesus. Minha querida, em nome de Jesus. Cuidado. Cuidado com aquilo que você consulta. Cuidado com aquilo que você vê. Conversávamos um pouco na parte da manhã com alguns irmãos. E a gente estava falando de TV por assinatura, programas de internet, televisão e tal. E num desses programas a gente até ressaltou a questão de bloquear alguns canais, né? E pedir para a fornecedora da TV que não mandasse nem os canais e nem a senha, para não correr nem o risco de ser tentado um dia abrir aquela senha e querer ver o que não deve. Na realidade, meus irmãos, o que Paulo está preocupado aqui é o que eu me preocupo hoje, com a minha vida e com a vida do rebanho também. É da gente abster-se de toda prostituição. E eu não falo só da prostituição sexual, eu falo da prostituição espiritual também. Daquela que canta louvores na igreja e canta músicas do mundo em casa. Daquela que dá glória a Deus, aleluia, na igreja, ora, chora diante do Senhor e em casa, se o gato miar de mau jeito no telhado, se enfia debaixo da cama, tremendo, e bota cobertor, e bota edredom e está apavorado. A gente precisa viver pela fé e a palavra de Deus nos exorta a viver pela fé. Quando vier o Senhor, literalmente, achará fé na terra? Coração, olha para a tua vida. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo pandêmico. E nesse tempo pandêmico nós já notamos, não somos ignorantes, que há um certo interesse econômico. Já notamos, porque não somos ignorantes, que há um certo interesse político. Já notamos e não somos ignorantes que há uma certa perseguição com a igreja. Há uma certa investida na igreja. Quantos, penso eu, não ficarão pelo caminho nesse tempo em que a igreja não pode congregar? Não pode, não. Ela está sendo impedida de congregar. Aí a gente vê supermercados cheios. Ah, está com espaçamento, mas entra no mercado. Eu quero ver o espaçamento funcionar lá dentro. Mercado cheio, fila da Caixa Econômica para receber o auxílio do governo cheio e as igrejas vazias. Mas esse povo ele não estava preocupado com esse influxo, não estava preocupado com a pressão, ele estava preocupado em viver para o Senhor Jesus. E eu quero te exortar a isso, volte a preocupar-se em viver para Cristo. Eu não quero dizer que você não vai ter que tomar cuidado com a sua vida, tomar os cuidados que nós devemos tomar, mas não deixe de viver para Cristo. Melhor dizendo, o matrimônio, teoricamente, era tido como de mais alta estima. Porque eles aprendiam desde pequeno que isso aí era algo que Deus havia criado para o homem e para a mulher. O matrimônio é a fonte geradora da família. Porque da união, marido e mulher, vem a herança do Senhor, vem os filhos. Como flechas na mão do guerreiro. E feliz é o combatente. Feliz é o guerreiro. Feliz é o soldado que enche deles a sua aljava. Dizia-se até que o judeu deveria morrer antes de cometer um homicídio, idolatria ou adultério. Parece brincadeira, né? Mas eles levavam isso a sério. Mas como disse, não haviam só judeus naquele lugar. Haviam persas, haviam romanos, haviam gregos. A única
única questão para o judeu era o divórcio, que era tragicamente facilitado, segundo a lei de Deuteronômio, a lei mosaica, que estabelecia que um homem podia divorciar-se de uma mulher se achasse alguma impureza ou algum motivo de vergonha nela. É um ponto onde os escribas, os maiorais da lei e alguns sacerdotes tentaram pegar o Senhor Jesus num laço, quando lá em Mateus 19 foram perguntar a Jesus a respeito do divórcio, a respeito da autorização de Moisés para o divórcio. Então a gente precisa entender que, embora a igreja do século XXI, nós somos antigos. Nós temos princípios antigos, nós temos valores antigos. Valores perpétuos, valores duradouros, valores que podem ser aplicados ao dia de hoje, porque são valores atemporais. São valores que serviam para a igreja nos dias de Paulo e servem para nós nos nossos dias. Na Grécia, a imoralidade estava no auge. E tinha uma coisa interessante: se para o judeu ele podia divorciar-se, se ele achasse alguma falha na mulher, ou como a gente viu aqui, ó, vou te mostrar aqui, ó, alguma impureza ou motivo de vergonha, ele, segundo a lei, ele podia divorciar-se. Para o grego, se ele mantivesse a mulher, mantivesse a casa, mantivesse os filhos, ou seja, a mulher está suprida, a casa está suprida, a mulher é assistida, os filhos, mantém a família, ele não teria e não tinha motivo de vergonha para ter relações extraconjugais. Então o cara podia ter uma, duas, três, desde que ele as sustentasse. E um detalhe importante é que, embora para o judeu o casamento era coisa séria, mas havia ainda no povo judeu, já havia no povo judeu a tradição do concubinato, ou seja, se uma mulher não desse filhos ao marido, ela poderia pegar uma escrava e dar-lhe ao marido para que ele se deitasse com ela e gerasse ela a ele filhos, e esses filhos se tornassem herdeiros desse homem. O Senhor Jesus, quando chegou, ainda pegou essa tradição. Tá? E isso era algo que precisava ser dizimado do meio do povo. Não tinha que continuar. Então nota que essa igreja, ela irrompeu com as tradições do mundo para poder adquirir e admitir a prática e a vivência do evangelho que lapidava a alma e o caráter deles. Ainda a gente não pode desconsiderar que haviam, inclusive em Tessalônica, templos dedicados a deusas de fertilidade, onde ocorriam verdadeiras orgias em nome de um pseudo-culto. Então o negócio era feio, o negócio era gritante, o negócio era terrível, 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 terrível. Bom, continuando. Também, a gente está falando aqui dos três maiores povos, né, de maior influência lá em Tessalônica. Né? Tinha forte influência religiosa, tanto no que se refere a cultos, sacrifícios, orgias, inclusive, e cultura. Lembrando que a igreja de Tessalônica estava sob o domínio do então Império Romano. Então esse mix de etnias, nessa cidade que era uma cidade cosmopolitana, sem dúvida compunha um agravante na resistência ao Evangelho, que de maneira contundente se contrapunha a todos esses costumes, crenças e valores. Então olha que coisa interessante, imagine a gente ter que lutar contra um sistema que vem por décadas, por séculos, e de repente a gente recebe uma verdade libertadora, verdade essa que
traz paz à nossa alma, mas traz um senso de coragem, traz um senso de vitória e um desejo ardente de divulgar isso que tão bem nos fez contra uma cultura que perdurava por séculos. Então é muito difícil. A igreja hoje ela continua lutando com seus costumes, crenças e valores que perdura no pecado por milênios. Um sistema essencialmente mau. Um sistema que não tem formado homens e mulheres de valor. Mas a igreja, contrário a isso, é responsável. Homens e mulheres de Deus, famílias do Senhor, são responsáveis por dar à sociedade homens e mulheres das quais a sociedade não merece. Homens e mulheres dos quais a sociedade não os merece. Mas nós precisamos voltar a ser uma igreja neste nível, envolvermos neste nível, buscarmos ao Senhor neste nível. Então, olha aí, Paulo escreve para homens e mulheres que tinham saído de uma sociedade assim. Se para nós a vida cristã é comum, para eles era algo surpreendente. Se para nós é comum abster de todo tipo de prática pecaminosa, quer na área sexual ou não, era algo normal. Normal. Era surpreendente aquilo que antes para mim era certo, agora virá algo errado, algo que me condena, algo que me mata. Porque, meus irmãos, a gente não pode também se esquecer de que ainda hoje, segundo a imutável, inerrante, infalível palavra do Senhor, o salário do pecado continua sendo a morte. O salário do pecado continua sendo a morte. Assim como o dom gratuito de Deus, vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso não mudou. O cristianismo estabeleceu um código ético-moral completamente novo com respeito às relações entre homens e mulheres e com respeito às relações interpessoais também. Porque a gente vê isso daí em 1 Tessalonicenses, quando Paulo vai falar para os Tessalonicenses que, com respeito ao amor fraternal, ele não precisava lhes escrever, porque eles estavam vivendo. Aliás, nessa primeira carta, não há aqui repreensão. Não há repreensão. Então isso aí é muito bacana, muito legal. Uma igreja jovem, mas uma igreja saudável. Isso quer dizer que nós podemos ser jovens, podemos ser uma igreja jovem, mas ser uma igreja forte e saudável. Andar em santidade. Está aí o nosso desafio. O apóstolo elogia os tessalonicenses por viverem em santidade. Que coisa bacana, né? Este elogio, ele está aqui no versículo 3. Mas eu vou ler do 1 ao 3, ó. Do 1 ao 3. Finalmente, irmãos, nós vos pedimos, ou rogamos e exortamos, no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente, olha só, efetivamente estáis fazendo, estavam vivendo de uma maneira correta a agradar a Deus, estavam vivendo de uma maneira a matar a carne, sacrificar a carne para agradar a
Deus. Estavam vivendo de uma maneira a mortificar as obras da carne para agradar a Deus. Porque estáis inteirados, de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que coisa maravilhosa! Que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação, em honra. E aí eu volto a falar da tecnologia. Não abuse do seu corpo por prazer, em nome de Jesus. Eu abro uma aspa agora para uma palavra de exortação na sua vida. Permaneça fiel ao Senhor. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, que fortaleça o teu espírito, para que a tua carne não reivindique o lugar que ela não tem. Em nome de Jesus. A gente sabe muito bem o que está falando, queridos. De igual modo eu falo para você, minha irmã, que você não possua o seu próprio corpo para desonra, nem com o desejo da lascívia. Irmãos, lascívia é um sentimento de ser desejada ou de ser desejado. Ocorre para homens, ocorre para mulheres, muito comum nas irmãs, nas mulheres, o desejo de ser desejada. Então, quer dizer que nós precisamos nos vestir para a glória de Deus. Quer dizer que nós precisamos nos portar para a glória de Deus. E o portar é conduzir-se, é andar, é o dia a dia. Então, o cuidado que a gente tem que tomar com os celulares, exposição desnecessária, cuidado com o Facebook, são ferramentas que a ciência criou para serem canal de bênção na nossa vida, porque nós vamos usar isso para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Não para desonra e para vergonha, mas para que o Senhor seja glorificado através do nosso WhatsApp, através do nosso Facebook, através do nosso Instagram, através do nosso canal no YouTube. Não para outros fins. Para isso não. Para isso nós repreendemos em nome de Jesus. A vontade de Deus é a santificação do seu povo. Ora, se Paulo elogia os Tessalonicenses por viverem em santidade, ele ainda motiva mais ainda eles avançarem a um nível mais elevado. Um nível de realização, ou seja, um nível de santificação, que é um processo infindável. A santificação só vai acabar quando morrermos ou se o Senhor nos chamar no dia do arrebatamento para nós nos encontrarmos com Ele nos ares. A vontade de Deus é a santificação do seu povo. E isso não pode sair do nosso campo de visão. A vontade do Senhor é a santificação do seu povo. Deixa eu voltar um aqui, que eu adiantei um aqui. Ok. Então, santificar significa pôr-se à parte para uso divino. E aí eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, você tem se separado realmente para Deus? Você tem se posto à parte para que o Senhor te use como uma ferramenta poderosa de alcance, de religare, de trazer pessoas de volta para o reino, de restaurar o relacionamento rompido com Deus nas pessoas? Você tem se posto à disposição para o uso divino? Em certo sentido, todos nós, crentes, fomos postos à parte do mundo para o serviço do Senhor.
Trata-se então da santificação posicional. Ela é perfeita e completa. Mas pastor, como é que é isso? Como é que é esse negócio de santificação posicional? Como é que podemos ser santos, sermos perfeitos, se nascemos originalmente do pecado e somos essencialmente frutos de pecado? E se não fosse pelo Senhor, por recebê-lo como Senhor e Salvador, se não fosse pelo arrependimento, estaríamos condenados. Porque não há um justo sobre a terra, nenhum sequer. Então, como é isso? É o posicionamento mesmo. Vamos ver o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 1:2. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. E ele vai dizendo na saudação à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e nosso. Mas como que é isso? Vamos um pouquinho mais adiante, vamos abrir lá em Hebreus 10:10, e a gente vai ter uma posição um pouco melhor sobre isso daí, sobre o que a gente está falando. Hebreus 10:10 diz o seguinte: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Que bacana! E para finalizar, para a gente entender e falar um pouquinho mais sobre isso, vamos em Gênesis 17, capítulo 1. Deus chama Abrão novamente, não agora mais para uma aliança, mas para que Abrão se consertasse com o Senhor. Então a gente percebe que as coisas não estavam andando muito bem para Abrão, porque Deus lhe aparece 13 anos depois que nasceu Ismael. Deus aparece a Abrão e lhe chama para um concerto. Olha que coisa bacana, versículo 16 de Gênesis 16. Depois, versículo 1 de Gênesis 17. Versículo 16 do capítulo 16 de Gênesis. Era Abrão de 86 anos quando Agar deu-lhe a luz a Ismael. 17:1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Não é à toa que Deus fala uma frase dessa para Abrão, não é à toa que Deus aparece a Abrão, porque logo depois da aliança que o Senhor fez com Abrão, que lhe daria uma herança, que os seus herdeiros seriam maiores do que a areia da praia e maiores do que as estrelas do céu, Abrão vai ter um filho com Agar. Já contrário a tudo aquilo quanto Deus havia lhe direcionado. Certamente não estava andando retamente com o Senhor. E Deus o chama, vamos trazer para a nossa linguagem, meu jovem, rapaz, meu filho, homem de Deus, mulher de Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, anda na minha presença e ser perfeito. Mulher, anda na minha presença e ser perfeita. Mas como que é isso, pastor? Tome um posicionamento de perfeição diante do Senhor. Posicione-se contra o pecado. Posicione-se contra o erro. Há pessoas que gostam muito das ditas preparos neurolinguísticos. Então, funda na tua mente, inculca na tua mente, crave nas tábuas do teu coração: eu não vou vacilar diante do Senhor. E vigia, e vamos viver um dia de cada vez que o Senhor há de nos honrar. Afinal de contas, Ele não nos dá um fardo que seja mais pesado que as nossas forças, de modo que a gente não possa carregar. Ele não dá. Deixa eu voltar aqui que eu acabei que eu adiantei. Vamos lá. Foi o que Deus requereu de Abraão. Posicionamento.
presença, cara. Ser perfeito. Uma vez posicionados, a gente tem que praticar todos os dias. Processo que durará até a morte ou até o arrebatamento. Ok? Então, é possível? Sim, é possível. O pecado que Paulo adverte é a imoralidade sexual proibida na lei de Deus. A abstenção desse pecado e de todas as formas de pecado é tão necessário hoje como no primeiro século da era cristã. Está aí, a uma distância temporal de quase 2000 anos, mas há uma proximidade atemporal pela palavra ser infalível, imutável, verdadeira. E ela chegou até nós pela vida de muitos irmãos, de muitas irmãs. E a igreja de hoje, ela tem que tomar uma posição de retidão diante de Deus. Nós estamos tão parecidos com o mundo que estamos secularizando até mesmo o nosso estilo de pregação. Estamos palestrando, conversando com fulano, com Beltrano, com economistas sobre, meus irmãos, vamos conversar com homens e mulheres de Deus, ensinar a esses homens a voltar a viver pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em tempos de recessão, em tempos de pandemia, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, olhamos para os montes e de onde nos vem o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Aleluia! Eu me alegro com Deus, eu me empolgo com o Senhor. Você deve estar notando, eu estou vibrando com o Senhor. Nós vivemos pela fé. O que nos motiva é fé. O que nos sustenta é fé. O que nos sustenta não é a situação do país, não é como vai o nosso presidente, que aliás temos que orar por ele, cobrir em oração, é nosso dever como igreja. Temos nossas opiniões políticas e temos liberdade de expressá-las nas nossas redes sociais, mas muito além disso, temos um dever moral cristão de falar para este povo que tudo o que está acontecendo não é surpresa para nós como igreja. Está escrito. Você pode citar Mateus 24, você pode citar Marcos 4:16, não me lembro agora. Você pode citar Lucas, você pode citar Apocalipse. Tem muitos textos que falam a respeito das coisas que estariam por vir. Então nós não podemos esquecer, o salário do pecado continua sendo a morte. Mas o dom gratuito de Deus, vida eterna em Cristo Jesus. É o que está escrito em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que a gente está tratando. É isso que nós estamos ministrando. E eu espero que você volte a viver sobre essa perspectiva. Sobre a perspectiva da volta de Cristo. É importante que a gente esteja atualizado quanto às questões que estão acontecendo no país e no mundo, sim, mas olhando à luz da palavra. Não comprando partido, tomando partido, não tomando situações, lembrando, obviamente, como cidadãos que somos, nós temos todo o direito, mas precisamos nos lembrar que o maior direito que nós temos é o dever de exercitar, falar a respeito do amor de Jesus. Falar que essas coisas estão previstas na Bíblia, que elas não são surpresas para nós. Portanto, nós não estamos surpresos com isso. Isso estava previsto. Estava previsto. Rumores de guerras, nação contra nação, epidemias, pandemias, tremores de terra. Isso está previsto. Essa vai passar, outras virão. Isso está previsto. É preciso que tais coisas aconteçam para que o plano de resgate da igreja, para que o plano de implantação do milênio se cumpra. Nós não podemos agir como Pedro no Getsemane, que não entendia, não estava entendendo que o Senhor Jesus precisava ser preso, que ele seria abandonado, negado, ultrajado,
chicoteado, cuspido, espancado, traspassado, crucificado pelos nossos pecados. Se isso não acontecesse, nós não teríamos hoje livre acesso ao Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Não teríamos hoje. Então, que você possa receber este estudo e nós vamos encerrar por aqui. Semana que vem a gente vai para a parte 2. A gente vai para a parte 2 e fecha então essa primeira etapa, que é o capítulo 4 de Tessalonicenses. E ali na outra semana, se Deus quiser, a gente parte no capítulo 5. Na semana que vem, a gente pode até não terminar, porque nós vamos falar de um tema muito importante, que a gente vai falar sobre a situação dos mortos em Cristo e da vinda do Senhor. Então, a gente vai preparar um bacana mesmo, um pouquinho escatológico, porque essa carta também tem esse cunho escatológico, quando Paulo esclarece isso. Então, venha assim com disposição, vai ser muito interessante. Eu tenho certeza que muitas dúvidas a respeito do arrebatamento da igreja, da segunda vinda de Cristo, da instauração do milênio, vão cair. Amém? Que Deus possa te abençoar, que o Senhor possa te dar um bom restante de fim de semana. Lembrando que domingo, 19 horas, a gente parte para uma outra live lá na igreja, ao vivo também. O Ministério de Louvor, eu e mais o pastor Olímpio estaremos lá. Vamos louvar ao Senhor com toda alegria, com toda retidão. Então, domingo eu vou avisar o dia que nós vamos fazer a ceia. Eu gostaria muito de fazer a ceia nas casas com vocês, meus irmãos, mas isso não vai ser possível. Então nós vamos marcar um dia. Nesse dia a gente vai estar fazendo via live essa ceia e nós vamos fazer nas nossas casas mesmo. Prepare então o teu cálice, prepare os 2 cálices, seu da esposa. Prepare a filho batizado, prepare o cálice, prepare o pão, prepare uma mesa bem bonita para que a gente depois mande as fotos, compartilhe isso. Nós vamos compartilhar isso inclusive no nosso grupo no Facebook e no YouTube também. Bom, nós vamos fazer assim uma festa singular para o Senhor. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por este momento, por esta aula. Esse tempo, Pai, que passamos aqui enriquecendo o nosso conhecimento, sendo enriquecidos pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela vida desta igreja. Muito obrigado, meu Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã que nos ouve, que tem investido mesmo, Senhor Deus, um tempo de crescimento, conhecendo a Tua palavra, conhecendo a Tua pessoa, a Tua obra, o Teu plano, Senhor, o Teu maravilhoso plano para a salvação da humanidade, Deus. Nós assim te agradecemos por este cuidado conosco. Muito obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Mais um aviso só. No domingo, a gente está aberto a partir das 17 horas. Então, assim, é um tempo que você pode ir à igreja e fazer a devolução dos seus dízimos, né? Fazer a devolução das suas ofertas, entregar as suas ofertas e fazer a devolução dos seus dízimos. Os dízimos e as ofertas, meus irmãos, acompanham a obra do crente em Jesus. São parte integrante da vida do crente. Bom, se você está com alguma dificuldade para isso, manda, por favor, um zap em particular, para que a gente possa te passar, então, a conta da igreja e você pode efetuar esse depósito via transferência ou depósito em conta. Tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.